Eu me chamo Cid Capobianco, sou advogado, especialista em licitações e neste treinamento nós vamos conversar um pouco sobre venda para órgãos públicos. Como se sabe, a administração pública diariamente adquire diversos produtos e serviços, inclusive serviços de saúde. Para que a administração pública realize essa compra, é necessário que ela elabore um edital de licitação e publique esse edital. Esses editais eles são publicados em jornais de grande circulação ou na imprensa oficial da própria administração. A empresa que pretende vender para a administração pública precisa realizar a captação desses editais. Pois bem, a própria empresa pode realizar a leitura dos jornais onde os editais são publicados, ou então contratar empresas especializadas que façam a captação desses editais e os encaminhem para o empresário interessado. Aqui nós temos um exemplo de um jornal de grande circulação no estado de Minas Gerais, onde são publicados diversos editais em sua página eletrônica. Esse edital pode ser acessado, ou esses editais, melhor dizendo, podem ser acessados por qualquer interessado. Contudo, é importante que você saiba o que é publicado. Na verdade, a administração pública não está obrigada a publicar todo o edital, mas somente um aviso de licitação. Nesta página nós temos vários exemplos. Os editais eles possuem em média entre 100 a 150 páginas. Sendo assim, caso a administração fosse obrigada a publicar todo o edital, isso se tornaria impossível. Neste ponto é que é interessante se contratar uma empresa para que a mesma faça a captação do edital, porque o que será publicado será apenas um aviso de licitação. Neste aviso de licitação irá constar o objeto que se pretende adquirir, que a administração pretende adquirir, e o endereço da página eletrônica. Muitas vezes também é informado um telefone. Sendo assim, o empresário deverá entrar em contato ou acessar o site e lá localizar aquele edital que tem interesse. Isso demanda tempo. Muitas vezes essas páginas eletrônicas elas não são atualizadas ou ainda, muitas vezes, não é fornecido sequer o endereço eletrônico, apenas um telefone. Sendo assim, vale a pena o empresário sopesar se compensa contratar uma empresa que lhe vai entregar já o edital completo. Uma vez recebido o edital, o empresário ou a pessoa responsável deverá realizar o que eu chamo de leitura efetiva de editais. Como foi dito, os editais possuem em média entre 100 a 150 páginas. Nesse sentido, para o empresário, não é necessário a leitura de todo o edital, mas existem alguns pontos que são importantes. O termo de referência e o orçamento. Todo o edital, obrigatoriamente, por força de lei, deve possuir um termo de referência e um orçamento. Aqui nós temos um exemplo de um termo de referência. Neste termo de referência consta especificamente, detalhadamente, qual é o objeto que a administração pública precisa comprar. Então é por isso que eu digo que antes de fazer a leitura de todo o edital, o empresário ou a pessoa responsável da empresa deverá inicialmente ler o termo de referência. O termo de referência, na maioria dos editais, ele vem como anexo e também na maioria dos casos costuma ser o anexo número 1. Caso o empresário verifique que este objeto não lhe atende, obviamente fica dispensada a leitura dos outros termos do edital. Por isso que uma leitura efetiva dos editais passa inicialmente pela leitura do termo de referência. Com isso, nós vamos otimizar o tempo e evitar que participemos de uma licitação que não seja vantajosa para a empresa.
Outra parte muito importante de todos os editais que precisa ser observada por quem deseja participar de uma licitação é o orçamento. A lei determina no artigo 40, parágrafo 2º, que o orçamento estimado em planilhas e quantitativos e preços unitários é anexo, fazendo parte obrigatória dos editais de licitação. O orçamento informa o preço, o valor médio que a administração pública pretende adquirir um produto ou serviço. Este documento ele é importantíssimo para o empresário, uma vez que, dentro de sua análise de custos, o empresário precisa ter condições, se tem ou não possibilidade de fornecer este produto ou serviço para a administração pública. Aqui vale dizer que muitos editais não têm orçamento como anexo obrigatório. Nesse sentido, como veremos posteriormente, é necessário e muito importante que se faça um pedido de esclarecimentos ou até mesmo impugnação a este edital, já que a lei determina que o orçamento ele é parte obrigatória. Ainda que a lei não determinasse, dentro de uma relação comercial, é muito importante que o vendedor saiba qual é o preço que o comprador está disposto a pagar. Portanto, é necessário que, antes de se fazer uma leitura inteira do edital, leia-se também ou principalmente o orçamento. Ele vai definir se essa licitação é ou não interessante para a empresa. Uma vez ultrapassado o capítulo do orçamento e do termo de referência, nós precisamos avaliar se a empresa tem condições de participar do processo licitatório. De que maneira que isso é feito? Todo edital consta um capítulo chamado de habilitação. Na fase de habilitação, nós vamos saber quais são os documentos que nós temos que apresentar para podermos participar dessa licitação. Por isso que é importante que a empresa ou a pessoa responsável verifique quais são os documentos que são exigidos. Primeiramente, para verificar se a empresa possui todos estes documentos. Segundo, a empresa, caso entenda que alguma dessas documentações é desnecessária, poderá ou realizar um pedido de esclarecimento ou até mesmo fazer uma impugnação ao edital. Essa fase de documentação ela é dividida em alguns tópicos. O primeiro tópico é a habilitação jurídica. Na habilitação jurídica, nós vamos demonstrar que a empresa existe. E aí, obviamente, vai depender da natureza jurídica dessa empresa. Se é uma empresa individual, se é uma sociedade anônima, se é uma limitada. O edital estabelece quais são os documentos. Esses documentos eles são muito simples e toda empresa deverá possuir condições de reunir essa documentação. Uma vez ultrapassada a habilitação jurídica, nós temos a regularidade fiscal. Na regularidade fiscal, se avalia se a empresa possui ou não alguma dívida fiscal. Então, será necessária a apresentação de uma certidão negativa federal conjunta, uma certidão negativa de FGTS, uma certidão negativa junto à Fazenda Estadual, uma certidão negativa junto à Fazenda Municipal e uma certidão negativa junto à Justiça do Trabalho. Ainda dentro dos documentos, deverá ser exigido que a empresa demonstre sua qualificação econômica-financeira. Essa qualificação econômica-financeira é demonstrada por uma certidão negativa de falências e concordatas que deverá ser expedida pelo distribuidor sede da pessoa jurídica. Ainda, a empresa deverá demonstrar, através de uma declaração, que não emprega menores, salvo na condição de aprendiz. O próximo rol de documentos são aqueles que dizem respeito à qualificação técnica. Esta qualificação técnica é aquela que requer o maior cuidado da empresa. Na qualificação técnica, haverá a necessidade de se demonstrar que a empresa possui condições mínimas para prestar aquele serviço ou fornecer aquele produto. Os documentos relativos à qualificação técnica, eles variam de edital para edital. A depender do objeto que se pretende comprar ou do serviço que se pretende contratar, a qualificação técnica será variada. Todavia, é importante que essa leitura da qualificação técnica, principalmente, seja feita por um técnico da empresa.
O advogado, muitas vezes, ele não tem condição de verificar se a documentação da qualificação técnica é justa ou não. Isso deve ser feito pelo responsável pela prestação do serviço. Eu digo isso porque a qualificação técnica é objeto de muitas impugnações de editais. E ainda, a qualificação técnica também é motivo de muitos recursos. Muitas vezes, uma empresa vence uma licitação, mas não possui qualificação técnica. Logo, os seus concorrentes deverão recorrer. É necessário que essa verificação seja feita antes de se participar da licitação, a fim de que seja possível uma análise se é recomendado uma impugnação deste edital ou não. E mais, no dia da licitação, é necessário que o responsável ou representante da empresa analise com muito cuidado a documentação de qualificação técnica apresentada pelos demais concorrentes. Conforme foi dito, um recurso que deve muito ser utilizado nos editais é o pedido de esclarecimento. No próprio corpo dos editais, existe um item que estabelece de que maneira que isso é feito. A exemplo, nós temos a possibilidade de um pedido de esclarecimentos no edital para o município de Itaúna, aqui em Minas Gerais. Os pedidos de esclarecimentos, via de regra, eles são feitos por e-mail, e este e-mail consta no corpo do edital. É muito importante que as partes, antes de desistir de participar de uma licitação, façam pedidos de esclarecimentos. São muitos editais que são publicados diariamente e muitos deles possuem erros simples que podem ser corrigidos. A maioria desses erros são erros técnicos, porque o responsável pela compra, principalmente no caso de municípios, ele não tem conhecimento técnico daquilo que está comprando, o que obviamente seria impossível, dada a quantidade de produtos e serviços que a administração pública adquire. Sendo assim, antes de desistir de participar de um edital, porque aí, a princípio pode não parecer interessante, é importante que seja feito o pedido de esclarecimentos. A partir daí, a partir do esclarecimento, o edital pode inclusive vir a ser corrigido, ou então deverá ser impugnado, conforme veremos adiante. Impugnação do edital. Caso o pedido de esclarecimento não surta efeito, o licitante deverá impugnar o edital. A principal diferença é que essa impugnação sempre deverá ser feita por escrito, enquanto que o esclarecimento pode ser enviado por e-mail. A partir da impugnação, o pregoeiro responsável pela compra tem duas opções: ou indeferir o pedido de impugnação, afirmando que não há nada para ser corrigido, ou então responder num prazo de 24 horas, corrigir o edital e publicar uma nova data para que seja realizada a licitação. As impugnações dos editais, elas ocorrem, na grande maioria dos casos, tendo em vista falhas dos editais que dizem respeito às leis ou questões técnicas. Muitas impugnações são deferidas diariamente e muitas empresas deixam de fazer a impugnação porque entendem que não vai surtir efeito. Pelo contrário, o que a administração quer é que o edital seja perfeito e acabado, evitando no futuro que ocorra um recurso e anule todo o procedimento. É o que nós veremos no próximo tópico. Recursos. O licitante sempre terá o direito de recorrer. Esse é o disposto no artigo 109 da Lei Geral de Licitações. O prazo para o recurso, normalmente nas licitações em geral, é de 5 dias, sendo que, no caso de pregão, este prazo será de 3 dias. O licitante poderá recorrer, caso não tenha sido habilitado, isto é, caso a sua documentação apresentada não tenha sido aceita. Ou poderá recorrer também da decisão, caso tenha sido desclassificado por outro motivo. O importante é que este recurso deve dizer respeito ao procedimento, pois as falhas dos editais elas devem ser corrigidas mediante o pedido de esclarecimentos ou a impugnação. É importante também
que a empresa que participa de um procedimento licitatório observe os documentos e os preços dos seus concorrentes, pois caso uma empresa tenha sido classificada ou até mesmo logre êxito, seja vencedora na licitação, não reúna as condições, o único caminho para o empresário questionar será através de um recurso. É muito comum em licitações que as empresas vão participar e não observem a documentação dos seus concorrentes ou os preços que foram apresentados. Nesse sentido, a administração, quando não cumpre o seu papel e simplesmente defere a documentação, atribuindo o vencedor ao menor preço, não dá oportunidade para que aquele que tem a documentação em dia ou o preço elaborado de forma correta possa recorrer. É muito importante que quem vai participar de uma licitação observe com atenção toda a documentação dos seus concorrentes que foi apresentado. E caso haja algum questionamento, se manifeste no dia da licitação e aí, posteriormente, com calma, muitas vezes através do advogado ou do setor jurídico, possa elaborar um recurso. Assinatura do contrato. Pois bem, se der tudo certo na licitação, após o procedimento, após a publicação da ata, e se não houver recurso, ocorrerá a assinatura do contrato. As empresas, após o procedimento licitatório, não podem se descuidar, pois a licitação não encerra a relação comercial. Obrigatoriamente, após o procedimento, deverá ocorrer a assinatura do contrato para a prestação do serviço. Neste momento que falamos de contrato, é importante dizer que no edital de licitação publicado haverá como parte integrante obrigatória a cópia do contrato que vai ser assinado pela empresa que vencer. Este contrato deve ser lido antes de se participar do processo licitatório. E caso o edital não contenha a cópia deste contrato, deverá ser feito um pedido de esclarecimento e até mesmo uma impugnação ao edital, caso não seja atendido. O interesse do legislador, ao anexar a cópia do contrato no edital, é evitar que posteriormente uma empresa questione este contrato quando ele vai ser assinado, pois só devem participar do procedimento licitatório aquelas empresas que leram o contrato e concordam com os termos que foram ali apresentados. Tendo em vista que é um contrato administrativo, este contrato é um contrato de adesão. Isto é, não cabe neste contrato à empresa promover alterações. Por isso que é muito importante a leitura deste contrato antes de se participar do processo licitatório. E isso sempre será possível, pois a própria Lei Geral de Licitações determina que o edital deverá ser cópia obrigatória integrante do processo licitatório. Conforme foi dito no item anterior, o contrato faz parte de todo edital de licitação. Isso se dá por conta da lei no artigo 40, parágrafo 2º, inciso 3. Constitui anexo do edital, dele fazendo parte integrante, a minuta do contrato a ser firmado entre a administração e o licitante vencedor. Nós fazemos questão de frisar este ponto, pois é muito importante que a empresa, que deseja participar de processo licitatório, crie o hábito de ler os contratos. Isso, como já foi dito também nesse treinamento, vai evitar surpresas no futuro. Neste contrato, todos os dados, a forma de pagamento, a periodicidade, o prazo de entrega, emissão de nota, endereço, tudo isso consta no edital e no contrato. Sendo assim, a empresa está capacitada a chegar à conclusão se deve ou não participar do procedimento licitatório. Pois bem, uma vez encerrada a licitação, a empresa deve esperar ser chamada para a assinatura do contrato? Não. Nós não podemos esperar que a administração pública tenha a mesma organização que nossa empresa tem. Após a licitação, será lavrada uma ata. As empresas que assinaram essa ata e essa ata vai ser publicada.
Após a assinatura da ata, após a publicação dessa ata, melhor dizendo, a empresa deverá ser chamada para a assinatura do contrato. Nada impede que a empresa procure a administração e cobre da administração quando este contrato vai ser assinado. A relação da empresa com a administração pública é uma relação comercial como outra qualquer. E a empresa, como interessada em vender o produto ou vender o serviço, deve procurar o comprador e cobrar do órgão responsável a confecção e lavratura deste contrato. Nós podemos concluir que o poder público ele adquire diariamente diversos serviços de saúde. Os editais eles estão disponíveis e acessíveis a todas as pessoas. Basta que seja feita uma análise correta da viabilidade de cada licitação. O que eu posso dizer por experiência é que existem muitas empresas no mercado que atuam neste setor. Portanto, devemos concluir que é viável e lucrativo. Basta que a empresa se prepare e tenha capacidade profissional habilitado para poder participar dessas licitações e escolher aquelas que são realmente interessantes. Agradeço a todos pelo treinamento e desejo vê-los em breve. Muito obrigado.